sobre algumas doenças infecciosas. Só um minutinho. Oi? Eu não consigo entender o que você está falando. Às vezes você digita aqui, por favor, na caixinha. Gabi, Graciele, vocês estão ouvindo? Sim. Então tá. Sim, professora. Tá bom, obrigada. Então vamos lá. Bom, menino, e também está compartilhando a tela com vocês, né? Então vamos Tá lá. sim. Tá certo, obrigada. Gente, então na página 26 a gente falou, a gente estava falando, né, sobre as doenças infecciosas e a gente ia falar sobre hepatite B, que é uma doença que pode ter o início insidioso. O que é um início insidioso? Que parece que não é doença, né, que começa devagar, com poucos sintomas, que não parece uma coisa grave, tá? Não é aquela doença, às vezes, que começa de uma vez. Por exemplo, a dengue, né, que as pessoas têm muito sintomas, né, já passa muito mal, às vezes desde o primeiro dia. Então, a hepatite B pode demorar um certo tempo para aparecer os sintomas. Que sintomas geralmente que aparecem? Falta de apetite, dor abdominal, principalmente do lado direito, que é onde é o fígado, né? Náusea, vômito, pode ocorrer também dor muscular, cansaço e icterícia. Icterícia é aquele amarelão, né, que a pessoa fica, principalmente se você puxar assim a pálpebra inferior e vai ver que está bem amarelinho ali o olho da pessoa, tá? Pode aparecer febre, mas quando ela aparece, ela é baixa, não é uma febre alta. O agente infeccioso é o vírus da hepatite B, né? E o reservatório é o homem. A transmissão, gente, pode se dar por meio da pele, né, ou das mucosas da pessoa, principalmente através da relação sexual. E também por meio de compartilhamento de agulhas ou algum instrumento cortante. Período de incubação é aquele período em que o vírus fica no corpo da pessoa até aparecer os sintomas. Olha para vocês verem, pode ser de 30 a 180 dias, ou seja, 6 meses depois de infectado, é que vai aparecer os sintomas, né? E o período que a pessoa está transmissível, né? A transmissão é iniciada antes do aparecimento dos sintomas, de 2 a 3 semanas. Ou seja, a pessoa ainda não está sentindo nada e mesmo assim ela já está transmitindo para outras. É maior durante a fase aguda da doença, né? Mas essa transmissão também pode durar toda a vida ou, dependendo, com o tratamento também, o tratamento certinho, a pessoa para de transmitir a doença. Meningite, gente, existe a meningite tipo B, né, que é uma forma capsulada do agente. O quadro clínico da meningite tipo B, né, não é diferente das outras meningites. Geralmente o início é súbito, então é diferente do início insidioso, né, insidioso quer dizer que a doença começa aos poucos. A meningite não, já é súbito, já aparecem os sintomas assim que a pessoa é infectada, né, febre, muita dor de cabeça, náusea, vômito e rigidez da nuca. Tanto é que uma das coisas que o médico faz é esse teste da rigidez da nuca, né? Tenta colocar o queixo da pessoa na nuca e ver se ela se está rígido, se ela consegue fazer o movimento ou se ela sente dor no movimento. Em alguns casos pode ter exantema petequial, que são aquelas manchinhas na pele, mas não é todos os casos, tá? O agente infeccioso é uma bactéria, tá? É o bacilo gram-negativo da influenza sorotipo B, porque outros sorotipos é muito mais raro de causar a meningite. A meningite, gente, ela é causada por algum tipo de bactéria que às vezes era outro tipo de infecção. Por exemplo, a pessoa às vezes estava com uma sinusite que não foi muito bem cuidada, que não curou, vamos dizer assim, né? E essa bactéria consegue passar para as meninges através do sistema circulatório. As meninges são aquelas camadas, né, que protegem o nosso encéfalo. O reservatório é o homem,
E o modo de transmissão é através de gotículas e secreções da nasofaringe. Período de incubação é curto, de 2 a 4 dias, ou seja, a pessoa é infectada e já começa a ter sintomas da doença. E a transmissão também vai se dar enquanto o agente infeccioso estiver no organismo da pessoa infectada, tá? E ela pode parar de infectar outras pessoas 24 a 48 horas depois que inicia o tratamento para meningite. Poliomielite, ou paralisia infantil, né, é uma doença infectocontagiosa viral aguda, é provocada por um vírus, tá? E ele pode causar, né, paralisar, sequelas permanentes, né, no corpo da pessoa e às vezes levar até a morte. A gente via muitos casos de paralisia infantil antigamente, vamos dizer assim, 60 anos atrás. Depois, com o advento da vacinação em massa das pessoas, a gente foi vendo que os casos de paralisia infantil foram diminuindo, né, igual a gente conversou aula passada, a importância da vacinação. Geralmente ela vai acometer o sistema nervoso central, e ela vai matar as células motoras, né? Ela vai atacar as células motoras e causa, principalmente, sequelas nos membros inferiores. Então, flacidez nos músculos, né? A pessoa não vai conseguir andar mais, vai ficar paralisada, às vezes, da cintura para baixo. Aqui também fala para a gente que ela foi erradicada, ou seja, né, desapareceu no Brasil por volta dos anos 80. E, infelizmente, nós estamos tendo alguns casos, muito raros ainda, de paralisia infantil por causa da falta de vacinação das pessoas, tá? O agente infeccioso é um poliovírus que tem 3 reservatório, é o homem, e aí ele transmite de pessoa para pessoa. A transmissão ocorre principalmente no contato direto da pessoa infectada com a pessoa sadia, e a boca é a porta de entrada desse vírus. O período de incubação pode ser de até 30 dias, né? E a transmissão de 7 a 10 dias antes do início dos sintomas. Agora vamos falar sobre a raiva. Raiva também, gente, é uma encefalite aguda, e ela é fatal, né? O que é encefalite? É uma inflamação do nosso encéfalo. Os primeiros sintomas são ansiedade, né? Por isso que a pessoa fala, por isso que tem esse nome, raiva, porque a pessoa fica muito ansiosa, nervosa, dor de cabeça, febre, mal-estar, formigamento, sensação de anestesia, né? De paralisia mesmo, principalmente no local do ferimento. Ela pode causar paresia e paralisia dos músculos, né? Da deglutição, então a pessoa não consegue mais engolir, principalmente os líquidos. Pode ter período de convulsão, de perda de consciência, e pode levar, inclusive, à morte desse paciente. Ela dura, em média, de 5 a 7 dias, né? A pessoa, quando é infectada, ela precisa procurar logo um atendimento de saúde para não ter evolução para o óbito. O agente infeccioso é um vírus também. O reservatório, né, são os animais domésticos, como o cão e o gato. Por isso também é importante a vacinação desses animais. E o morcego também pode transmitir a raiva, mas como a gente tem menos contato, geralmente o homem adquire pela mordida, né, do cão e do gato. O modo de transmissão é pela saliva do animal infectado, né, quando arranha ou morde alguém. E o período de incubação pode variar bastante, ou seja, até 1 ano. Daí a importância da pessoa, quando vocês estiverem, por exemplo, fazendo estágio lá no postinho ou trabalhando, a pessoa chegou, né, falando que foi mordida por um cachorro de rua, então não sabe se foi vacinado, independente do que a pessoa estiver sentindo, mesmo que ela não esteja sentindo nada, ela tem que tomar a vacina, tá? Antirrábica. Por quê? Porque pode demorar até 1 ano para aparecer os sintomas. E pode levar a óbito, então a gente precisa tratar precocemente, tá? A rubéola, gente, a rubéola é uma doença também, quando fala exantemática, né, aguda, quer dizer que ela causa manchinhas na pele, né, feridinhas na pele.
É causada por um vírus também, que é bem contagioso, né, principalmente em crianças. A gente vacina, né, as gestantes, porque pode acontecer durante o pré-natal, a gestante pode passar esse vírus, inclusive, para o feto ou para o recém-nascido. A rubéola pode, inclusive, causar aborto, né, e causar deformidades, né, nessa criança que está sendo gerada. Por exemplo, surdez, problemas cardíacos, lesões nos olhos. O agente é um vírus e o reservatório é o homem. O homem transmite de pessoa a pessoa por contato direto com as secreções nasofaríngeas das pessoas infectadas. Então, tossiu, conversou, né, espirrou, transmite. O período de incubação pode ser de 14 a 21 dias e o de transmissibilidade de 7 a 5 dias antes da fase de aparecer as manchinhas na pele da pessoa, tá? O sarampo também é uma coisa que a gente vê mais em criança, né? São infecções mais em crianças, mas pode também acometer os adultos. É uma doença infecciosa também, transmissível, muito transmissível. Ela é grave, né? E é muito comum na infância. Pode começar com febre, com tosse seca, com coriza, com lacrimejamento e fotofobia, que é a sensibilidade à luz. Pode ter uma hiperemia da mucosa oral. O que é isso? Vai ficar bem vermelha, né? A gengiva, né? O lado de dentro, assim, dos lábios, a parte interna. E pode ter pontinhos esbranquiçados também, tá? Com a evolução da doença, mais ou menos lá para o 4º dia, pode aparecer as manchinhas na pele também. A tosse, já, ao invés de ser seca, já começa a ser produtiva, ou seja, uma tosse com secreção, as manchinhas vão desaparecendo e a febre também vai diminuindo até desaparecer, mais ou menos no 4º ou 5º dia da doença. O agente é um vírus, né, e o reservatório também é o homem que transmite de pessoa para pessoa. A transmissão se dá também por meio das secreções nasofaríngeas. Por isso que está a importância, quando qualquer criança fica doente, eles pedem para não levar para a escolinha, porque não é às vezes só a gripe que transmite, né? Igual essa doença, né? O sarampo. Começa, às vezes, parecendo um quadro gripal. A pessoa começa a tossir, uma febrezinha, mal-estar, né? E, na verdade, é sarampo. E aí, quando essa criança tosse numa sala cheia, né? Que geralmente aí, ó, as crianças têm o quê? 20 alunos na sala, na escolinha, mais ou menos, ela transmite facilmente para as outras crianças também. Então, aí a importância da gente sempre reforçar com as mães de não levar a criança, por menos que grave que seja, né, o caso, não levar para a criança para o negócio não ficar passando de umas para as outras, né? O tétano é uma doença infecciosa também, contagiosa pela toxina do bacilo tetânico. Ele se desenvolve principalmente na ausência de oxigênio, né, no interior de um ferimento, por exemplo, o coto umbilical, porque a gente tampa ali, né, o coto umbilical da criança e não deixa exposto ao ar. Então, como está tampado, não vai ter oxigênio, esse bacilo vai se proliferar, tá? A doença, né, pode se caracterizar por contraturas musculares dolorosas, primeiro na face, no pescoço, no tronco, e pode aparecer também em todo o corpo, inclusive causando convulsões, pode levar à morte, tá bom? O tétano no recém-nascido, né, aparece entre o 5º e o 12º dia, e é mais frequente em torno do 7º, que é o mal de 7 dias. Que existe, né, gente, aquele mito que as mães, às vezes a gente conversou, né, em saúde da mulher, que algumas mães guardam esse 7º dia, porque antigamente as crianças, né, bem antigamente, às vezes vinham a óbito justamente no 7º dia. E aí as mães guardavam esse 7º dia, né, não deixavam a criança, colocava num quartinho escuro. Por que ela colocava no quartinho escuro? Vocês viram que algumas dos sintomas pode ser essa sensibilidade, né, à luz, a fotofobia. Então a criança ficava nervosa, né, ficava apertando o olhinho. Então eles descobriram que se ficasse no escuro, a criança ficava melhor.
Mas é um mito, porque na verdade não é porque era o 7º dia, mas o bebê morria porque estava infectado com o tétano, né? E no 7º dia é o que geralmente se manifestava mais. Então, o agente infeccioso é uma bactéria, um bacilo gram-positivo, e o reservatório é o trato intestinal do homem e dos animais domésticos. A transmissão é de pessoa para pessoa, né? E geralmente através de um ferimento aberto, que geralmente foi, por exemplo, um corte, algum machucado, né? Que está aberto e foi contaminado com terra, poeira, ou fezes de animais, porque às vezes, igual criança cai na rua, rala o joelhinho, às vezes num lugar que está muito sujo, onde está a importância de ensinar para as mães fazer a limpeza e a asepsia desses machucados que às vezes a gente não dá muita importância, né? O tétano neonatal, né, que é no recém-nascido, ocorre pela contaminação do corpo umbilical, tá? E geralmente, hoje em dia a gente vê menos, porque os partos acontecem em hospitais, as ferramentas são higienizadas, esterilizadas, né? Então a gente não vê, mas quando os partos eram em casa, né, que usava às vezes uma faca da cozinha para cortar esse cordão, uma tesoura, mesmo que estivesse limpa, mas não estava desinfectada, né? Aí acontecia mais casos. O período de incubação pode ser de 2 dias até 3 semanas, né? E o de transmissão pode transmitir de um indivíduo para o outro sem um período certo para isso acontecer. A tuberculose, gente, é uma doença também infecto-contagiosa, e 95% dos casos ela vai acometer os pulmões, mas pode acometer também os gânglios linfáticos, né? Só um minutinho, deixa eu descer aqui. Existe a forma mais grave da doença, né, que é quando atinge as meninges também, que pode inclusive levar ao óbito, sobretudo aquelas pessoas que estão mais fracas, desnutridas. O agente infeccioso é uma bactéria, é o bacilo de Koch, e o reservatório é o indivíduo doente. A fonte de infecção, né, é a forma de infecção é o escarro, né, que é rico nesses bacilos. Então, uma pessoa transmite de pessoa para pessoa através das gotículas, né, pela tosse, pelo espirro, pela fala. O período de incubação é variável e o de transmissão também, porque vai depender do tempo que essa pessoa está infectada sem tratamento. A partir do momento que começa o tratamento, ele para de transmitir para outras pessoas. A varicela, gente, é a catapora, também é muito comum em crianças, né? Ela pode causar febre baixa, algumas vesículas puruginosas, ou seja, feridinhas, né, que tem pus em alguns lugares, no tronco, no rosto, tem gente que dá até, né, na palma da mãozinha, dentro do olho, nas pernas, nos bracinhos, enfim, no corpo todo pode aparecer essas lesões. A maioria dos casos acontece, né, em crianças até 15 anos de idade. Mesmo depois da pessoa ser infectada, esse agente infeccioso pode ficar ali, permanecer latente, né, nos gânglios nervosos da pessoa, que é perto da medula espinhal. E quando a pessoa é adulta, né, às vezes numa fase assim que a, a resistência abaixa muito por algum motivo, né? Esse vírus da catapora que estava ali pode reativar e causar o que a gente chama de herpes zoster, que a gente está vendo muito hoje em dia, né? E por ele estar perto ali dos gânglios, né, na medula espinhal, geralmente ele vai atingir alguma inervação, alguns nervos, terminações nervosas, e por isso que a pessoa sente tanta dor, tá? Tem gente que fala assim que a dor que sente com herpes zoster é como se estivesse levando uma descarga elétrica, né? Um raio caísse, queimasse de dentro para fora. Então, agente infeccioso é um vírus, né? O vírus da varicela zoster. O reservatório é o indivíduo infectado e a fonte de infecção é o homem doente. Só um minutinho.
A catapora, né, que também é chamada de varicela, em crianças ela é mais transmissível. Em adultos, quando está com herpes zoster, a transmissibilidade dela já é mais baixa, só se a pessoa tiver um contato direto com a lesão, tá? A transmissão se dá de contato direto com as secreções dessas vesículas, né, dessas feridinhas da pessoa infectada, e pode demorar de 10 a 21 dias para poder aparecer os sintomas. A hanseníase também é uma doença infecciosa, né, causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, é a antiga lepra, é uma bactéria que antigamente, né, as pessoas eram isoladas até a morte, ficavam isoladas. Hoje não, a gente sabe que tem tratamento, a hanseníase tem tratamento e tem cura, desde que seja feito direitinho, com acompanhamento, né. A transmissão, hoje em dia, né, eles falam muito pela transmissão pela via respiratória, pelas secreções respiratórias, principalmente as nasais, porque tem uma grande quantidade de bactéria nessas secreções, tosse, espirro, fala, mas ela não é tão transmissível assim quanto, por exemplo, uma gripe, tá? O tempo de incubação pode ser de 2 a 5 anos, ou seja, a pessoa fica infectada 2 anos sem sintomas nenhum. Então, nesses 2 anos, ela pode estar transmitindo para outras pessoas sem saber. Geralmente, ela acomete mais, né, a pele e os nervos. Ela vai deixando algumas partes da pele mais claras, umas manchas mais esbranquiçadas, e a pessoa perde a sensibilidade naquele local. Eu não sei se vocês lembram, porque é mais antigo, tinha um comercial do nosso Ministério da Saúde, né, falando sobre a hanseníase. E aí mostra a pessoa, por exemplo, cozinhando, e aí ela põe o braço em cima da chama do fogão e ela não sente que está queimando o braço dela, justamente por causa dessa falta de sensibilidade, tá? Pode, inclusive, chegar a precisar ser amputado algum membro, porque às vezes queima, machuca e a pessoa nem sente, infecciona de uma certa forma e precisa chegar à amputação. Aqui, gente, fala os tipos de hanseníase, depois se vocês quiserem dar uma olhada. O diagnóstico tem que fazer o exame para poder detectar, né, se realmente é, para a gente ver se tem a presença ou não do agente causador. O tratamento é um coquetel de drogas, né, que tem vários tipos de antibiótico. Então, a pessoa tem que tomar por um bom tempo, não é um tratamento fácil, por isso que precisa aí dos agentes de saúde, dos técnicos de enfermagem, porque a gente precisa estar ali, ó, de olho nessa pessoa, fazendo visita, vendo se realmente está tomando, né? Aqui fala, ó, cada tipo de hanseníase vai ser um tipo de tratamento. Geralmente é rifampicina uma vez por mês, que é um antibiótico, aí tem a outra que é uma vez por dia, durante 6 meses. Então, assim, todo mês o paciente vai lá no postinho, pega aquele coquetel de remédios, né, leva para casa e a gente tem que explicar direitinho como é que usa, tá? A dengue, né, nós estamos vivendo aí um surto de dengue nessa época aqui no Brasil. É uma doença infecciosa, febril, aguda, ou seja, infectou, ela já começa a dar sintomas, né? Vai variar de pessoa para pessoa, tem pessoas que vai ter mais sintomas, outras menos sintomas. Ela é causada pelo Aedes aegypti, né, através do mosquito Aedes aegypti, desculpa, que também está infectado pelo vírus. Em todo mundo tem 4 tipos de dengue, né? A 1, 2, 3 e o 4. Ele pode apresentar formas diferentes e pode levar, inclusive, ao óbito. Infelizmente, essa semana a gente teve um óbito, né, de uma mocinha aqui em Araxá com dengue hemorrágica, porque evoluiu para dengue hemorrágica, né? Os sintomas da dengue é febre, né, que pode durar até 7 dias, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor muscular, né, dor nas juntas, prostração, fraqueza, e em determinada fase da dengue, a vermelhidão no corpo, que pode ser seguida de coceira ou não. Tem gente que às vezes reclama que coça, outros não, tá? Perda de apetite, né? A dengue hemorrágica também parece com a dengue clássica, né? Mas na verdade, após o 3º ou 4º dia,
a pessoa começa a ter algumas hemorragias, pequenos sangramentos na pele, né, por exemplo, na gengiva, começa a sair sangue pelo nariz, às vezes na urina. Então, a dengue hemorrágica é porque as plaquetas abaixam muito, né, e a pessoa começa a ter uma hemorragia, que também acontece de forma interna, né, não tem nenhum tipo de tratamento para curar, o que a gente faz é aliviar os sintomas da dengue, com medicações, por exemplo, analgésicos para aliviar a dor, a febre, remédios para melhorar o vômito, né, muita hidratação, porque ela causa uma desidratação imensa, e é o que geralmente leva o paciente a ser internado, e às vezes até ao óbito, principalmente se for criança ou idoso, tá? Hoje em dia a gente está tendo a vacinação, né, para a dengue, não é para todas as idades ainda, mas a gente tem que estimular as pessoas a tomarem essa vacina. Agora, gente, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre imunização, né, sobre as vacinas. Módulo passado vocês tiveram essa matéria, porque eu lembro de vocês me falarem alguma coisa sobre vacina no módulo passado. Vocês tiveram? Sim. Tiveram, né? Tá, peraí. Então, agora também, em saúde pública, a gente vai ter um pedacinho aqui da nossa matéria que vai falar sobre imunização, né? Qual que é a importância da imunização? Que é reduzir a morbidade e a mortalidade por doenças que podem ser preveníveis. Nem toda doença a gente tem vacina, mas as que tem pode ser prevenível, né? Aqui vai mostrar a organização e o funcionamento da sala de vacinação. Ao invés de falar para vocês, eu achei um vídeo que eu achei interessante, que assim, é 7 minutinhos, é coisa rápida. Então eu vou compartilhar, vou parar essa apresentação por enquanto, e vou compartilhar o vídeo com vocês, tá? Se não tiver dando para ver ou ouvir, vocês me chamam, por favor. Compartilhou, meninas? Sim. Então tá, porque eu já coloquei como é que chama? Pra colocar, eu vou colocar, só um minutinho. Peraí. Oi, tudo bem? Essa é a sua primeira vez na sala de vacinas? Ah, seja bem-vindo. Eu vou te mostrar tudo por aqui e te explicar como funciona, tá bom? Vem cá comigo. Estrutura e organização da sala de vacinação. Nós estamos em uma sala de imunização, mais conhecida como a sala de vacinas. Podemos dizer que aqui é uma área semicrítica, uma área destinada exclusivamente à administração dos imunobiológicos. Na sala de vacinação, é importante que todos os procedimentos desenvolvidos promovam a máxima segurança, reduzindo o risco de contaminação para os indivíduos vacinados e também para a equipe de vacinação. Essa sala aqui tem uma área mínima de 6 metros quadrados. Contudo, recomenda-se uma área média a partir de 9 metros quadrados, para a adequada disposição dos equipamentos e dos mobiliários, e o fluxo de movimentação em condições ideais para a realização das atividades. Como aqui é um lugar de pessoas sadias, é localizado em um ponto estratégico que não faz os pacientes andarem por toda a unidade para chegarem até aqui. Um lugar arejado, bem iluminado, evitando a incidência de luz solar direta, com pisos e paredes lisos, contínuos, sem frestas e laváveis, portas e janelas pintadas com tinta lavável, porta de entrada e saída independentes, quando possível, e um teto com acabamento resistente à lavagem também. Uma bancada feita de material não poroso para o preparo dos insumos durante os procedimentos, uma pia para a lavagem dos materiais e outra pia específica para o uso dos profissionais na higienização das mãos antes e depois do atendimento ao usuário. Um nível de iluminação natural e artificial, temperatura, umidade e ventilação natural em condições adequadas para o desempenho das atividades.
uma tomada exclusiva para cada equipamento elétrico e equipamentos de refrigeração utilizados exclusivamente para a conservação das vacinas, soros e imunoglobulinas, conforme as normas do PNI. Equipamentos de refrigeração protegidos da incidência da luz solar direta e a sala de vacinação mantida em condições de higiene e limpeza. Nos locais com grande demanda de população, devem ser utilizadas 2 salas com comunicação direta, sendo uma para triagem e orientação do usuário e outra para a administração dos imunobiológicos. E o que temos aqui dentro? Equipamentos, mobiliários e insumos básicos. Podemos dividir em 5 categorias o que podemos encontrar aqui: insumo, estrutura, informação, mobiliário e equipamentos. Como insumos, temos, por exemplo, caixa térmica, bobinas, termômetros, EPI, que é o equipamento de proteção individual, estrutura, ar-condicionado, bancada com cuba, gerador, pia de higienização, informação, o sistema, mobiliário, biombo, cadeira, maca, mesa, equipamentos, câmaras, freezer, computador. Para a estruturação da sala de vacinação, consideram-se equipamentos imobiliários básicos, equipamentos de refrigeração, que são utilizados exclusivamente para a conservação de imunobiológicos, conforme as normas do PNI, equipamentos de informática, para o sistema de informação, uma mesa do tipo escrivaninha com gavetas, cadeiras laváveis, 3 no mínimo, uma cadeira giratória com braços, armário com porta para a guarda de material, um fichário ou arquivo, biombo para delimitar a área de administração do imunobiológico, uma maca fixa para administração dos imunobiológicos e depósitos com tampa e pedal para o lixo comum. Refluxo, pigarro e muco na garganta? Veja o que essa doutora disse. O refluxo está... Perdão. Insumos básicos. Os principais materiais considerados básicos na sala de vacinação são os relacionados a seguir: caixa coletora de material perfuro-cortante com suporte, dispensador para sabão líquido, dispensador para papel toalha, instrumentos de medição de temperatura para os equipamentos de refrigeração e as caixas térmicas, bandeja de aço inoxidável, tesoura reta com ponta romba, pinça dente de rato, termômetro clínico para mensuração da temperatura corporal quando necessário, recipientes perfurados ou não para a organização dos imunobiológicos dentro do equipamento de refrigeração, bobinas reutilizáveis para a conservação dos imunobiológicos em caixas térmicas, algodão hidrófilo, recipiente para algodão, fita adesiva com largura de 5 centímetros, 3 caixas térmicas de poliuretano com capacidade mínima de 12 litros para as atividades diárias da sala de vacinação e também ações extramuros de intensificação, campanha e bloqueio, 2 caixas térmicas de poliestireno expandido, isopor, com as especificações descritas no Manual de Rede de Frio de 2013. E agora uma relação que eu vou deixar para que você veja aí na tela de seringas e agulhas, tá? Com essas seguintes especificações: recipiente de plástico para ser colocado dentro da caixa térmica, com o objetivo de separar e proteger os frascos de vacina abertos e em uso, papel toalha, sabão líquido, materiais de escritório, lápis, caneta, borracha, grampeador, perfurador, extrator de grampos, carimbos, almofada e outros, impressos e manuais técnicos e operacionais, a exemplo de formulários para registro da vacina administrada, cartão ou caderneta da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, da gestante, entre outros. E boletins, mapas, formulários e fichas diversas para o registro diário da vacina administrada e consolidação mensal dos dados, conforme a padronização adotada pelo PNI, mapa de registro diário da temperatura do equipamento de refrigeração,
notificação e investigação dos eventos adversos pós-vacinação, outros impressos, pareceres técnicos, notas técnicas, informes técnicos e legislações atualizadas referentes ao PNI e manuais técnicos e operacionais, como o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, o Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação, o EAPV, Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, que é o CRI, o Manual de Rede de Frio e o Guia de Vigilância Epidemiológica. Nos vemos então no nosso próximo encontro, onde vamos conhecer mais sobre o funcionamento da sala de vacinas e a organização da geladeira. Até mais! Pronto, meninas. Aqui era para poder mostrar para vocês um pouquinho de como que é. Ah, Gabi, desculpa, agora que eu estou vendo a sua pergunta aqui. Quando fala que pisar no prego, algo assim, não é tétano? É isso mesmo. É porque o tétano, né, ele fica, o agente causador dele, fica geralmente, pode estar, né, em superfícies que estão enferrujadas. O que é enferrujado? Geralmente superfícies que não têm mais contato com o oxigênio. Quando está enferrujado, que cria aquela camada, né, de ferrugem no objeto, que seja um prego, né, que seja uma faca que enferrujou, alguma coisa que corta e que fura, a superfície perde o contato com o oxigênio. É onde o causador do tétano, né, o agente infeccioso, consegue sobreviver. E aí, quando você pisa, ele passa para dentro do seu corpo através do machucado, né, de onde furou, de onde cortou, de onde machucou, e causa a infecção. Até, inclusive, as mulheres grávidas precisam tomar a vacina antitetânica, né, para o parto, para evitar esse tipo de infecção durante o parto mesmo, que é uma medida de segurança, né, por mais que tenha os hospitais, é tudo, né, esterilizado e tudo, pode acontecer, né, a gente não sabe onde esse parto vai acontecer, né, vai que viaja, a gente já viu parto aí dentro de carro, em casa, então, por uma medida de segurança, todas as gestantes, né, geralmente, se não tiver tomado a vacina há pouco tempo, elas precisam tomar pelo menos uma dose da vacina antitetânica. Se já tiver tomado ela há mais de 10 anos, eu não sei se é uma ou duas doses, a gente até tem que depois olhar direitinho, tá? Entendi, obrigada. Né? Por nada, Gabi. Vamos voltar aqui para a nossa apostila, deixa eu ver. Compartilhou, né? Compartilhei certo? Não sei, peraí. Vou compartilhar novamente. Ah, esse aqui do lado, perdão. Vamos lá, meninas. Então, falando sobre a sala de vacinação, o funcionamento, se estiver repetitivo, se vocês já tiverem visto no módulo passado, é só vocês me falarem e a gente vai passando para frente, tá? Por favor. Gente, a sala de vacinação, como vocês viram no vídeo, depois eu posso pular no grupo se vocês tiverem interesse, né, esse videozinho, geralmente ela tem um tamanho padrão, pelo menos um tamanho mínimo, né, 6 metros quadrados é o mínimo, mas o mais indicado é que tenha pelo menos 9 metros quadrados essa sala de vacina. Depois vocês vão dar uma olhadinha. Espera só um pouquinho, deixa eu subir aqui um pouco. Não, não era ali não. Também na rede a frio que a gente fala, né? Que fala desde o início, quando é produzida a vacina, até chegar no nosso município, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É que eu achei que eu tivesse passado ali em cima. O ambiente da vacinação, gente, tem que ser um ambiente claro, né, de paredes claras, piso claro, com condições mínimas, né, de, por exemplo, o piso tem que ser lavável, tem que ter pia com torneira, tem que ter um interruptor exclusivo para cada equipamento elétrico. Então, chegou lá no postinho, está aqui tanta coisa lá ligada num T, por exemplo, né, está errado. Porque, gente, o imunizante, que é a vacina, ela tem que ser mantida numa temperatura ideal, que geralmente é de 2 a 8 graus Celsius, né? Essa temperatura
tem que ser contínua. Não pode cair, né, não pode ficar nem mais gelada, congelar, no caso a vacina, e nem esquentar, porque senão a gente tem prejuízo da vacina e ela não vai funcionar da forma que ela deveria. Então, cada equipamento tem que ter a sua tomada, não pode ter compartilhamento de tomada entre os equipamentos de uma sala de vacina, tá? Tem que ser um ambiente arejado, com iluminação adequada, né, que não tenha luz direta sobre o local onde onde está armazenado, né, os agentes da vacinação, ou seja, se for uma janela que está batendo sol, a gente tem que pôr cortina, ou trocar o freezer, né, o negócio de lugar, tá? A sala de vacinação tem que ser mantida em condições de higiene e limpeza muito sérias, né? Por exemplo, quando vocês, né, chegam numa sala de vacina no início do dia, a primeira coisa que se faz é colocar os EPIs, né, o jaleco, luvas, máscara, às vezes touca, dependendo do lugar que a gente for fazer, né, que for trabalhar. Verificar se a sala está limpa, se está em ordem, né? Anotar a temperatura do refrigerador, onde estão essas vacinas. A gente anota no início e no final, tá? No dia, às vezes até no decorrer também da vacinação. E colocar no mapa, né? Tem um controle ali, tipo um checklist, onde a gente vai colocando, vai anotar ali qual que é a temperatura. Verificar o prazo de validade dos imunobiológicos. Imunobiológicos são as vacinas. Inclusive, a gente vai dar prioridade para aqueles que estiverem mais perto do prazo de validade de vencimento, tá? A gente coloca até quando for organizar as prateleiras, né, e tudo, tem até um vídeo falando sobre isso, eu achei interessante, depois se vocês quiserem também, eu coloco lá no grupo para vocês, a nível de conhecimento mesmo, né, que fala, né, as prateleiras, quais as prateleiras que a gente coloca o quê, que tipo de vacina, e inclusive que a gente deve colocar na frente aquelas que estão mais próximos do vencimento, né, e as que tem mais prazo, vamos dizer, colocar mais atrás, né, é uma coisa meio lógica, né. Retirar do refrigerador, né, o estoque, a quantidade de vacinas e diluentes já necessária ao consumo naquela jornada de trabalho. Geralmente, tem algumas vacinas, gente, que precisa de um diluente, tá? A gente não dá a vacina pura, a gente precisa usar um diluente nela para poder aplicar. Aí, quando está falando aqui, às vezes, para separar, o que é isso? Para não ficar abrindo toda hora o refrigerador onde está guardada essas vacinas, né? Porque a gente sabe que toda vez que você abre, é tipo um choque térmico, ainda mais em dias quentes, né? Então, a gente pode diminuir aí, né? Não conseguir preservar as vacinas. Então, o que é aconselhável, muitas vezes, mas eu acho que depende muito de cada lugar que vocês forem trabalhar, é, por exemplo, geralmente a gente vacina cerca de 50 pessoas para influenza A todos os dias. Então, vocês vão lá, vão pegar 50 vacinas para influenza A, vão colocar numa caixa térmica, né, que tem gelo reciclável. Sabe aquele gelinho que é dentro de um, né, geralmente ele é retangular, com água dentro, que a gente compra em farmácia, né, às vezes alguma coisa que a gente compra em farmácia que precisa ficar refrigerado, vem aquele gelinho junto. Então, colocou na caixa térmica, a gente tem que colocar gelo em todas as paredes da caixa, no fundo, nas paredes laterais da caixa, colocou ali as vacinas e os diluentes, coloca mais gelinho reciclável por cima, tá? Para manter a temperatura. Porque aí ali a gente vai tirando aos poucos a vacina, aplicando nas pessoas, sem risco de contaminar, de perder todas as outras que estão no refrigerador, que às vezes nem vão ser utilizadas naquele dia, né? No final do dia de trabalho, a gente vai fazer alguns procedimentos também. Arquivar os cartões de controle, as fichas de registro, né? Desprezar as sobras de vacina. Então, assim, existem vacinas, vamos supor que ali naquele recipiente vem que dá para vacinar 4 pessoas, mas a gente só vacinou 2 e sobrou que dá para vacinar mais 2. Infelizmente, tem que ser descartado, não serve para aplicar no próximo dia, tá? Descartar também as que estão passando do prazo estabelecido, né, após a abertura do frasco. Desprezar os frascos da vacina que já tiver danificado, né, o rótulo que não está dando para ver direito. Retirar da caixa térmica ou do refrigerador. As demais vacinas podem ser utilizadas no dia seguinte, recolocar elas no refrigerador, no estoque.
e deixar lá refrigerada até o outro dia, né? E novamente verificar e anotar a temperatura do refrigerador. No mapinha diário lá que a gente sempre coloca. Gente, essa temperatura é muito importante. Inclusive, hoje em dia, né, eu estava vendo também que não pode ser mais geladeira, frigobar, né? Existe um refrigerador próprio para poder colocar essas vacinas, tá? Não podem ser colocadas na porta, nem na primeira prateleira e nem na última prateleira, só nas prateleiras do meio. Então, tem toda uma forma de organizar, né, para o atendimento. Aqui na página 42, gente, tem um mapa de controle diário de temperatura para vocês terem uma ideia como que funciona, né? A gente coloca aqui o município, o mês, o ano, marca se é uma geladeira, se é um freezer, né? Onde está sendo armazenado. Então, na parte da manhã, no dia 1º, por exemplo, olha lá, está escrita a hora. Então, vamos supor, 7 horas da manhã, a gente vai lá e coloca, 7 horas da manhã. Momento, início da vacinação, né? Aí, mínimo, que foi a temperatura que você olhou, foi a mínima que apareceu nesse horário, e a máxima que apareceu também. E rubrica que é a assinatura falando que foi você que olhou, tá? No dia 1º à tarde, a gente faz a mesma coisa, né? Coloca a hora, a temperatura que a gente olhou, e vai preenchendo esse diário aqui, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a conservação dos imunobiológicos. Imunobiológicos são os agentes que estão presentes nas vacinas, tá? Às vezes é um antígeno atenuado ou morto, né? Mas são esses imunobiológicos que estão presentes na vacina. Eles são sensíveis a agentes físicos, como a luz e o calor, principalmente porque eles têm antígenos e adjuvantes, que é uma substância que ajuda, né, a vacina a ter mais eficácia. O calor é muito prejudicial, né, que pode prejudicar a composição do produto, então a gente precisa de uma rede de frio. O que é esse rede de frio? É o sistema de conservação dessas vacinas, tá? Inclui o armazenamento, o transporte e a manipulação desses produtos. Então, a rede de frio, gente, começa desde lá, onde ela foi fabricada, até o município onde ela vai ser aplicada, tá? Então, tem a instância nacional, estadual e a regional e municipal, tá? Na instância nacional e estadual, né, a gente tem câmaras frias, que tem compartimentos separados para conservar essas vacinas, mais ou menos de menos 20 graus até 2 graus positivos ou 8 graus positivos, tá? Ou seja, elas estão mais resfriadas, né? Aí elas vão ser transportadas para os municípios. Chegou lá nos municípios, né, eles vão ser também conservados em câmaras frias de mais ou menos menos 20 graus, ou refrigeradores. Só que quando chegar nesses refrigeradores, é porque a gente já está perto de ser distribuída, né? E na instância local, o que é local, gente? No lugar onde ela vai ser aplicada. Porque às vezes essa vacina chega em algum lugar no município, né? E ela vai ser distribuída para outros centros de vacinação, por exemplo, aqui em Araxá. A vacina às vezes chega, né? Não sei se é essa logística, mas chega lá no centro de vacinação e depois ela é distribuída para as unidades onde tem vacinação. Nas unidades onde é feita a vacinação, ela já não vai ficar mais armazenada em menos 20 graus Celsius, tá? Por exemplo, nos postos de saúde, nos hospitais, nos ambulatórios, ela vai ser conservada entre 2 e 8 graus Celsius, sendo que a temperatura ideal para aplicar essa vacina é 5 graus Celsius, tá? E ela pode ser, né, mantida em refrigerador ou caixa térmica, desde que essa caixa térmica esteja com aquele gelinho que a gente falou. Aqui, nessa próxima página, está mostrando para vocês, né, uma ilustração de como que é. Ó, a primeira foto está mostrando o laboratório que produziu essa vacina. Aí, do lado direito, o armazenamento numa câmara fria a menos 20 graus, de forma nacional, né? Vai sair, por exemplo, da Secretaria Nacional de Saúde, Ministério de Saúde. Aí depois vai para os estados, também do lado esquerdo, está mostrando aí um congelador, né? Que também permanece a menos 20 graus Celsius. Daí ela vai para os municípios, à direita novamente, que pode ser, aqui pôs uma geladeira comercial, não é geladeira comum, tá?
Pode ser um freezer, um refrigerador, uma geladeira comercial, que vai manter ela também a menos 20 graus até transportar para o local de aplicação. No local de aplicação, que são os hospitais, os centros de vacinação, pode ser mantida numa caixa térmica ou num refrigerador entre 2 graus e 8 graus Celsius. Gente, saber esses detalhes é muito importante. Eu estava vendo que tem muita questão de concurso, né, de prefeitura, de hospital, vagas de hospitais que você faz uma seleção, que cai essas perguntinhas, por exemplo, né? Qual a temperatura ideal para manter a vacina armazenada? Quando ela já está no local que vai ser utilizada, é entre 2 e 8 graus Celsius, sendo 5 graus Celsius o mais indicado. Agora, se a gente for falar dessa rede a frio, né, que começa desde lá onde ela é produzida, ela vai ser uma temperatura bem menor, bem mais fria, para ela ser conservada até no dia da aplicação, tá? Aqui fala um pouquinho dos procedimentos básicos na utilização dos termômetros, que é essa temperatura que eu falei para vocês, né, que deve ficar entre 2 e 8 graus Celsius. Provavelmente, se vocês forem trabalhar a nível municipal, vocês vão trabalhar com essa temperatura aí, né? Aqui fala também da forma, né? Deve ser esse refrigerador, vai guardar só esse tipo de coisa lá dentro, né? Não pode ser aquele refrigerador tipo duplex, tá? Aqui está falando dos cuidados gerais, né? Que é evitar o calor, estufa, autoclave, raios solares, que bata nesse refrigerador, né? Deixar ele nivelado, então nivelar os pés ali, não pode ficar, né, dançando. Afastar ele da parede pelo menos 20 centímetros para poder circular o ar ali atrás, né? Usar uma tomada só para ele. Nunca usar aqueles T, aquelas extensões, tá? Ligar direto na tomada. A temperatura ficar regulada entre 2 e 8 graus. Cuidado, né, para não mexer no termostato, que é o que regula essa temperatura quando for fazer a limpeza desse refrigerador, tá? E esse refrigerador tem que ser uso exclusivo só para vacinas, mais nada, nenhum outro tipo de produto, nem medicação, de laboratório, de odonto, alimentos e bebidas, então, de forma nenhuma, tá? Evitar abrir o refrigerador que fica esse estoque de vacina toda hora, por isso que é importante abrir ele, colocar as vacinas numa caixa térmica e ir utilizando, né? Depois, se precisar de mais vacina, vai lá e pega mais. A organização também do refrigerador, né, que são as prateleiras, que eu estava comentando com vocês. Então, de modo geral, a gente usa, vamos supor que esse refrigerador tem 4 prateleiras. A gente usa as 2 do meio, né? A gente não costuma usar a primeira de cima e nem a última de baixo. Porque a última de baixo, eles vão ficar numa temperatura mais quente, vamos dizer assim, e a primeira de cima que está perto do freezer e tudo, ela costuma ficar mais gelada. Então, as 2 do meio são as que a gente costuma utilizar para colocar os imunobiológicos. Colocar essas vacinas nas bandejas plásticas perfuradas, né, ou porta-talher de plástico adaptado. Nesse refrigerador, nunca pode colocar as caixas térmicas lá dentro, tá? A caixa térmica sempre do lado de fora, porque impede a condução do frio dentro do refrigerador. Colocar as bandejas nas prateleiras, né, sendo que na primeira, as vacinas virais, ou seja, aquelas que têm vírus. Na segunda, as bacterianas, né, e os soros, por exemplo, soro antiofídico, que é para picada de cobra, o soro antitetânico, que é para tétano, né, para raiva, perdão, o soro antirrábico, que é da raiva. E na terceira prateleira, a gente pode colocar os diluentes, que são alguns produtos que ajudam as vacinas a funcionarem melhor, mas não é toda vacina que precisa de diluente, tá? Não colocar as vacinas, né, na porta, nem na parte de baixo do refrigerador. Não colocar garrafa de água, nem outra coisa lá dentro. O estoque de diluente fica na mesma temperatura que as vacinas, entre 2 e 8 graus. Ter sempre gelo reciclável, que é esse gelinho que a gente tem, né, de plástico, com aguinha dentro. Colocar na frente as vacinas com prazo de validade mais próximo ao vencimento, né, e deixar as outras mais atrás, para poder utilizar primeiro as que estão próximas do vencimento. Limpar esse refrigerador, geralmente a cada 15 dias, tá?
a cada 15 dias, ou seja, tira tudo dentro dele, coloca essas vacinas em caixas térmicas, faz a limpeza e depois volta tudo lá para dentro de novo. Não mexer no termostato, né, para não mexer nessa temperatura ideal. Depois que limpar, recolocar o termômetro, ver se está tudo ok, né, se o termostato está entre 2 e 8 graus, colocar as vacinas e os soros nos devidos lugares. Se for preciso, gente, limpar, né, procedimentos básicos, situações de emergência. Por exemplo, se o refrigerador parou de funcionar por algum motivo, acabou a luz no local, porque pode acontecer, né, esses piques de luz. E se for uma coisa rápida, né, a gente ainda pode deixar as vacinas dentro do refrigerador, você sempre tem que ir lá e dar uma olhada. Agora, se for uma coisa que for demorar mais, né, que for a longo prazo, ou que você não sabe quanto tempo vai demorar, o defeito tem que ser solucionado em até 6 horas, né, mas se não for solucionado, vamos dizer assim, a gente vai ter que transferir para outro equipamento, né, em outro lugar, e para essa transferência a gente vai usar as caixas térmicas, tá? Com aquele gelinho que a gente falou. Não é gelo, não pode ser gelo, gente, de água, desse comum, porque ele vai derreter, vai virar água e não vai manter a temperatura, e vai contaminar a vacina, tá? Tem que ser esse gelo do recipiente de plástico que eu falei para vocês. Então, a gente vai usar a caixa térmica para fazer essa transferência dos imunobiológicos, né? No caso de emergência, às vezes leva para outro lugar, para outro postinho, e depois a gente busca novamente. Ó, não pode usar gelo em barra, gelo em escama, só dentro, nem gelo fora do saco plástico. A caixa térmica também tem que estar intacta, né? Sem tampa funcionando, tudo funcionando direitinho, sem ter nada quebrado. Não pode ficar abrindo ela toda hora, né? Acondiciona as coisas ali e leva para o lugar onde vai ser utilizado, tá? Aqui está falando também a organização da caixa térmica. Aqui está embaixo o desenho. Aí, ó, primeiro a gente coloca o gelinho no fundo da caixa, coloca gelinho nas paredes laterais, nas 4 paredes, depois a gente põe os imunobiológicos, que são as vacinas, e depois coloca gelo em cima. Então, gelo para tudo quanto é lugar, embaixo, dos lados e em cima, para conservar esses imunos biológicos, tá? Preenchimento do cartão de registro da vacinação, né? Sempre tem que ser feito a caneta, porque é um documento. Tem que colocar o dia, o mês e o ano e o lote da vacina. E tem que ter a assinatura do funcionário. Além do carimbo de identificação do serviço de saúde, tá? Se tem retorno, uma segunda dose, a gente também anota, só que aí a gente anota a lápis a data do retorno para a pessoa tomar essa segunda dose. E agora as contraindicações eu vou deixar para a gente falar na próxima aula, tá? Que é o finalzinho aqui da página 50. Alguma dúvida, meninas? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tudo ok? Tá todo mundo bem? Então, tudo bem. O que eu tinha para falar com vocês hoje era isso, né? Algumas doenças infecciosas, e a gente começar a falar sobre a sala de vacinação, né? Como que organiza, como que limpa, como que organiza dentro do freezer, como que é a rede a frio. Depois eu mando para o grupo, se vocês quiserem, os vídeos, tá? Para vocês darem uma olhada, que eu acho que ilustra ainda melhor. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Certinho, então? Então, gente, boa noite, bom descanso, né? Deus abençoe vocês e até amanhã, então, a gente se encontra lá na escola. Fiquem com Deus. Boa noite. Amém. Fica com Deus também. Boa noite.